Olá, eu sou Cláudia Boechat e nós estamos aqui com mais um programa Muito Além do Olhar. E hoje é muito especial porque eu estou conversando com mãe e filha, Tânia Frazão e Fernanda Frazão. E elas são proprietárias de uma clínica de reabilitação na área de desenvolvimento infantil, né, a Servim. Vou pedir para que elas se apresentem e falem um pouquinho sobre a história delas e a história da clínica. Vamos lá, Tânia, vamos começar com você. Fala com a gente, conta um pouquinho a história da clínica e como que você começou a trabalhar nessa área de reabilitação. Primeiro, quero agradecer essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês, poder contar um pouquinho da nossa história. Nosso centro de reabilitação esse ano faz 20 anos, então a gente tem uma trajetória aí muito bonita, muita experiência na área de reabilitação, com crianças de neurodiversas, né, de todos os tipos de disfunção. E tudo começou há mais de 30 anos atrás. Eu sou uma das precursoras da ecoterapia no Brasil, né? Então, trazer um método de reabilitação, né? Uma especialidade como a ecoterapia foi um desafio. A ideia sempre foi trazer coisas que realmente fizessem sentido para as crianças e, sobretudo, tivesse, né, uma resposta terapêutica muito boa. A ecoterapia veio para preencher uma lacuna, né, onde as pessoas começaram a ver que é possível tratar as crianças de uma forma lúdica, mas ao mesmo tempo eficaz e que podia ser com muita alegria, né? Então, a partir da ecoterapia houve a necessidade da gente ampliar os atendimentos, porque a ecoterapia ela tem as suas limitações e ela precisa estar dentro de um contexto terapêutico. E hoje o Servim veio com essa finalidade, né, de ter um centro onde existam todas as especialidades disponíveis para que a gente possa montar o melhor programa na necessidade individual de cada criança. Mas você falou de algumas limitações da ecoterapia, mas na verdade ela tem dois pontos que são muito importantes, né? Um deles é a regulação sensorial. Normalmente você consegue um bom processo de regulação pelo movimento do cavalo, né? E isso é muito importante porque criança desregulada não faz nada. Exatamente. E o engajamento, né? A relação com o animal e com o terapeuta é muito legal. E eu falo isso de experiência própria porque meu filho fez ecoterapia logo depois do diagnóstico e foi realmente uma experiência fantástica. E Fernanda, como foi? Você é filha da Tânia, né? Isso. Já vivendo nesse mundo, como que foi? Eu nasci num centro de reabilitação, né? Porque tanto a minha mãe quanto meu pai são dessa área. Meu pai era militar, da cavalaria, foi por isso que veio a ecoterapia, porque ele era atleta. E aí depois ele fez fisioterapia e eu lembro eu puxando cavalo desde criança, festa de Natal. Então assim, eu sempre fui acostumada com crianças da neurodiversidade. E aí fui fazer faculdade de medicina, eu e meu irmão somos médicos e a minha irmã é fisioterapeuta, então é a família inteira. E eu sempre falei para minha mãe que eu não iria para essa linha. Que ela falava, não, você vai vir trabalhar comigo. Eu falava, não, mãe, não, já vivi a vida inteira, vou para outra área, não. Aí eu me formei, não consegui trabalhar nada com adulto, até na faculdade eu fugia dessa parte, plantão de adulto, assim, eu não suportava. A vocação veio não suportava, quase que genética. Quase não suportava clínica médica, aí já fui trabalhar com emergência pediátrica. E aí eu estava trabalhando com emergência pediátrica. Minha irmã, que era para ajudar a minha mãe na área no Servim, ela foi fazer uma formação Terasut nos Estados Unidos e conheceu um fisioterapeuta americano. E aí decidiu ir morar nos Estados Unidos, abrir um centro lá. E aí minha mãe falou, Fernanda, eu preciso da sua ajuda. Aí eu falei, tá, eu só vou um pouco. E aí eu fui ajudar ela. Nisso eu passei um tempo na UFRJ, no IPPMG, junto com a Lívia, que era a chefe da fisiatria, que ela falou, você tem que conhecer a fisiatria. E fisiatria aqui no Brasil é algo muito pouco falado. Até a gente, muitos médicos nem sabem o que é um fisiatra, né? Que é o médico responsável pela área da reabilitação. E aí eu fui, acompanhei, depois eu fui pro Servim e acabei ficando no Servim. Logo depois eu tive meu filho, Daniel, e com 1 ano e pouquinho ele teve o diagnóstico também de TEA, então acabou sendo meu hiperfoco, né? Quando a gente tem filho, né? Muda tudo. Mas Daniel foi uma criança que foi tratada desde pequenininho. Com 9 meses ele já começou a fazer um intensivo de fisioterapia motora, porque a grande questão do meu filho era a hipotonia muscular.
E aí ele fez um intensivo de 1h30, todos os dias, de segunda a sexta, por 40 dias. E foi ótimo, porque o motor dele deu aquele estalo. Aquela deslanchada. Deu aquela deslanchada boa. E não teve atraso motor depois disso. E aí eu comecei comecei a acompanhar no Servinha e comecei a fazer as formações. Eu brinco que eu sou quase uma terapeuta, porque como o Servinha, além de ser um centro de reabilitação, um centro de formação, a gente dá muitas formações na área de reabilitação dentro do Servinha. Então eu acompanhei a formação do Bobat, teve do TeraSult inteiro, do eletroestimulação. Vocês trouxeram TeraSult também? Sim. Então, somos pioneiros. É muito bacana também. A gente chegou a ter lá em Itaperuna também, na clínica. A minha filha mais velha, que é fisioterapeuta, ela é instrutora do método, né? Então, ela dá treinamento no mundo todo sobre o método. E ela vem regularmente ao Brasil justamente para treinar as pessoas. Esse curso que ela conheceu, o americano, foi foi o curso do TeraSult de formação. E aí ela ficou por lá. Acabou. E aí aí eu comecei, teve o Dandan, e aí eu fui para essa linha. Comecei a estudar mais sobre isso. E aí quando o Daniel tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, eu tive 2 pacientes que teve uma ótima evolução, assim. Uma evolução a mais do que eu esperava. Até então você trabalhava de forma... Eu trabalhava tradicional, digamos assim. De forma tradicional e de forma eu faço toda a parte da triagem. Todos os pacientes que entram no Servinha, eles passam por uma triagem tanto por mim ou pela minha mãe. E para a gente avaliar se tem condições, se a gente tem condição de absorver, quais são as questões, assim. E eu também ver, né? A criança entender como que está aquela criança. E aí, teve 2 crianças que eu tive uma resposta muito boa. Assim, eu falei, nossa, teve uma evolução maior. E eu chamei os pais para conversar, para saber se eles estavam fazendo algo mais, né? E aí, eles estavam fazendo a medicina funcional, a medicina integrativa, suplementando a criança. E aí, eu fui, como eu tinha Daniel, e na medicina a gente sempre fala, né? A clínica é soberana. Se a gente vê a resposta clínica, isso que vale, exame, tudo... É para um suporte. Deixa eu só te cortar um minutinho, porque aí a gente entra numa situação que é muito interessante. As pessoas ficam muito falando, medicina baseada em evidências, né, em pesquisa, em trabalho científico, mas nem tudo a gente consegue comprovação científica. Mas a clínica precisa ser respeitada. Se você faz alguma coisa e você tem uma boa resposta clínica, é muito importante continuar. Logo que eu tive assim que eu ganhei, eu tenho gêmeos, né? E logo que eu ganhei os meninos, a pediatra falou comigo assim, Cláudia, eu passei a vida, eu conversando com ela sobre alimentação, o que eu poderia enquanto amamentando e tal, e ela falou, Cláudia, o que você comer e você sentir que fez algum efeito neles, não coma mais. E ela me falou assim, porque eu passei a minha vida inteira falando que não tinha problema quem está amamentando tomar leite. E depois veio comprovação de que tem sim, que pode dar cólica no bebê. Então ela falou, eu passei a vida inteira falando com as mães que era uma bobagem, as mães vendo na clínica, né, que tomava leite, amamentava e a criança ficava mal, né, tinha cólica, aumentavam as cólicas. Eu passei a vida inteira falando que era uma bobagem e veio a comprovação científica. E aí agora eu te falo que não beba leite. Mas se você sentir que tem alguma outra coisa, não use, que é pelo bem do seu filho. E por que eu quis parar isso? Porque às vezes as pessoas ficam assim, não tem comprovação, duplo cego. Algumas coisas a gente nunca vai ter. A gente precisa olhar a clínica. E esse olhar fez diferença e acabou te fazendo, né? Mudando sua trajetória. Não, isso assim, também. isso eu sempre levei para a vida, essa questão que a clínica é soberana, sabe? Escutar realmente. Eu via isso muito na minha emergência pediátrica, assim, tipo, quando avós falavam comigo, olha, doutora, isso. Eu levava muito a sério, porque a avó geralmente não erra. Então, assim, E aí, quando eu vi essa resposta, e antes disso, quando os meus pais me paravam e me perguntavam, doutora Fernanda, eu vou numa médica da linha integrativa, da medicina funcional, eu sempre respondia a mesma coisa. Eu falava assim, mal não faz. Mas na minha mente eu era placebo. Não tinha resposta nenhuma, mas sem efeito colateral, entendeu? Aí depois disso que eu falei, opa, peraí. Não, algo tem aí.
E aí eu chamei, conversei, um deles estava fazendo acompanhamento com a doutora Camila Milagres. E aí eu levei o meu filho lá, o Daniel, e eu comecei. E assim, eu cheguei já falando, ó, sou médica, tenho um centro de reabilitação. Eu não acredito muito sobre isso, então eu queria entender para eu fazer no meu filho. E aí ela conversou, foi ótimo, e aí eu comecei a fazer, colocar em prática, e realmente eu vi uma resposta melhor nele. E aí comecei a estudar. Aí comecei a estudar sobre, e tem lógica, né? A gente começa a entender que a grande questão do autismo são as comorbidades associadas ao autismo. E se a gente não tratar essa parte da fisiologia do autismo, a gente não consegue que a reabilitação, que as terapias, que vai trabalhar a parte motora, que vai trabalhar a parte do comportamento, evolua o quanto pode, né? Para cada um. E aí foi excelente, porque aí eu estudei, comecei a perguntar para ela. Eu acho que depois, sei lá, de muitas perguntas para a doutora Camila, ela falou, não, Fernanda, você está fazendo já umas perguntas mais evoluídas, você não quer ir comigo pro MedMaps, que é a Academia Médica Americana de Crianças Especiais, voltada à medicina funcional, para você aprender, estudar. Eu falei, vamos? E comecei aí. Hoje eu trabalho diretamente com a doutora Camila, e eu acho que assim, foi uma virada de página. Que eu brinco até com ela, que eu falo, gente, eu tinha um tempo tão livre agora. Acabou a sua paz. Acabou a minha paz. É porque assim, as pessoas têm... eu cheguei a ter só para vocês entenderem quão grave isso pode se tornar, né? Nós, na época lá da Faculdade Redentor, né, da clínica e tal, do colégio, nós recebemos um menino que ele se mordia. E ele se mordia, ele batia na cabeça, ele tinha os braços todo ferido. E aquilo era muito sério. E os médicos entravam cada vez mais com antipsicótico. Cada vez mais antipsicótico. O fato dele, eu acho que é o mais gritante, porque esse menino estava cheio de cáries e com alguns canais para tratar. Então, não só não pediam exames para ver o que está por trás, que não necessariamente é uma questão de saúde bucal, no caso dele era gritante, o menino estava com dor de canal, né? E aí, por isso que ele estava se mordendo, estava piorando, e estavam tentando tratar o canal dele com antipsicótico, a verdade era essa. Mas depois que ele foi para o centro cirúrgico, ele voltou outro menino, e aí sim ele foi para a medicina integrativa, e aí foram ver outras questões que estavam por trás de alguns outros comportamentos dele, que não necessariamente só o canal. E na verdade, assim, quando eu tive o diagnóstico do meu filho, não me pediram nenhum exame de sangue, nada. Pegaram os relatórios da escola, da fono, o diagnóstico foi dado, ainda falou comigo, seu filho vai ser esquisito, sim, né? Mas se tem alguém esquisito na família, se tiver, seu filho provavelmente vai ser desse tipo assim. E me passou logo de um antipsicótico, e assim, sem avaliar o que estava por trás. E aí cai na mão do terapeuta fazer um milagre, que é pegar uma criança desregulada, toda inflamada, toda descompensada e ter que trabalhar, né? Infelizmente, isso ainda é uma realidade. Lá no Servim, a Nanda tem pego muitos casos assim, né, de crianças que chegam com diagnóstico e super medicamentosas e esse tipo de coisa, com muita medicação. E na investigação, a gente descobre que quando trata a comorbidade, a criança se mostra de uma forma muito diferente, com um potencial muito, né, legal para reabilitação. Então, eu acho que a gente precisa chegar nesse patamar de ter esse olhar dessa triagem inicial ser o ponto principal, para depois se pensar numa boa reabilitação, entendeu? Principalmente pacientes TEA nível 3, irritado, agressivo, primeiro você tem que ter o sinal de alerta, é dor. Você tem que descartar tudo em relação à dor primeiro, para depois pensar que é comportamento. Porque geralmente tem relação com dor. Ele está sentindo alguma dor que ele não consegue se expressar. E óbvio, né? Que nem a gente está com cólica, alguém quer colocar você para fazer umas atividades, você não vai querer fazer. Ainda mais uma criança, né? A gente teve uma criança que a gente atendeu há pouco tempo e ela entrou
na puberdade, né? E começou com cólica, TPM, e complicou muito a questão do comportamento. E aí a mãe, com o psiquiatra, né, que não olhava para a menina, porque estava se tornando uma mulher, e entrando cada vez mais com antipsicótico. E a gente, pelo amor de Deus, leva no ginecologista e vê o que pode ser feito, porque a gente não está falando de autismo. A gente está falando de uma menina que tem cólica, que não consegue, além, né, não consegue lidar com absorvente e tal, e que até avaliar a possibilidade de bloqueio hormonal, se for o caso. E aí a mãe fez isso. E a ginecologista foi muito consciente, né, entrou, fez o bloqueio, e acabaram os problemas psiquiátricos da menina. Olha, entendeu? eu tive 3 casos interessantes. Eu tive um caso de uma criança que tinha um diagnóstico PC, agora eu mandei para o geneticista descobrir que era uma síndrome, mas ela chegou com 4 anos e meio com a questão que ela estava se masturbando muito. Se masturbando 4 anos e meio é difícil. Eu falei, se masturbando, não para. Começou rápido e não para de se masturbar. A escola, né, sinalizava. E aí, foi pro médico, o médico passou um antidepressivo e piorou o caso. E aí eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos pedir os exames. Eu pedi exames e veio no exame de fezes que ela estava cheia de cândida. Então ela estava se coçando. Só que ela usava fralda também. Aí só fiz um detox antifúngico, pronto, resolveu acabou a masturbação. Todo problema. Acabou a masturbação da criança. E eu tive um caso que na verdade nem foi meu. Era um paciente do Servim, paciente com paralisia cerebral, GMFCS5, que é aquele cadeirante que não tem nem controle cervical. A mãe me parou que me conhece, óbvio, me parou e falou assim, doutora Fernanda, eu levei o Miguelzinho no neuro e ele passou essa medicação para ele porque ele não está dormindo. E era risperidona. Ele não está dormindo, ele passou essa medicação para ele. Mas eu fiquei com medo porque eu li a bula. Aí eu olhei e falei assim, mas ele passou essa medicação, mas ele dormia? Ele falou, não, ele sempre dormiu bem, agora de uns meses para cá ele parou de dormir. Falei, nossa, que estranho. Aí eu falei assim, olha, então vamos fazer o seguinte, ele tem uma pediatra que acompanha? Tem. Eu falei, então para te ajudar, eu vou pedir uns exames, e aí depois eu vejo, mas qualquer coisa você leva na pediatra. Tá bom, levou. Aí depois de uns meses eu encontrei, eu falei, e aí, você não sabe? Ele tinha intolerância à lactose, e a última coisa que eu dava para ele era um leitinho quente. Ele só tava com desconforto gástrico, parou de essa intolerância, dormir. ela pode surgir depois de uma certa idade, né? Assim, você começa com esses sinais. Não é alergia, é intolerância, surgiu. Aí eu conversei com ela, você viu? Eu falei com ela, você viu? Olha só, o que ia acontecer? Você ia dar uma medicação que ia dopar ele ia dormir com desconforto. Ele ia dormir, mas com desconforto, então... E assim, eu sem questionar os médicos, mas já questionando, dar um antipsicótico para uma criança como primeira opção para dormir, eu acho uma loucura, né? Assim, eu já sou meio conhecida assim, por questionar algumas condutas médicas, e eles não costumam ficar muito felizes comigo, não. Mas assim, se você não faz uma investigação, se você pelo menos não tenta, sei lá, uma melatonina, alguma coisa um pouco mais leve, né? Um chazinho, sei lá, alguma outra coisa antes de pensar no antipsicótico para dormir. Mas, o que eu falo para as minhas mães é o seguinte, essa mãe eu falei, olha só, você conversa com o médico, fala isso que aconteceu, sabe por quê? Porque nós somos muito de ver o nosso dia a dia. Isso vai dar um sinalzinho de alerta para ele e para outros. Poxa, será que o outro também não tem isso? Entendeu? Porque a gente fica muito no nosso. Se a gente não tem também o feedback negativo dos nossos pais, também é ruim. A gente tem que ter um feedback negativo pra gente também. Eu acho que a gente só vai conseguir respostas melhores dos médicos com a pressão das mães. Porque assim, como você falou, antes de você ir para a medicina integrativa, você tinha uma vida muito mais tranquila. Muito mais. Depois que você foi, você descobriu que cada paciente seu é uma clínica diferente, precisa de um estudo diferente, uma avaliação diferente, e você vai precisar buscar. E às vezes rola um certo
certo comodismo, né? Não chamando os médicos de acomodados, mas alguns precisam abrir os olhos para isso, né? Para enxergar que por trás de qualquer comportamento do autismo tem muito mais coisa. E aí, quando a gente fala em muito além do olhar, é exatamente o que vocês fazem, né? Você olhar para esse autista, tanto do ponto de vista terapêutico como médico, e entender que tem muito mais coisa, mas isso dá muito mais trabalho. Muito mais. É muito mais fácil você pegar uma criança, né, e usar lá, sei lá, aqueles 2 antipsicóticos mais recomendados que não tratam autismo, mas também você não investiga as comorbidades. Que aí eu acho que é uma coisa que realmente... Assim como também na reabilitação, na hora que a gente escolhe, né, as metodologias que a gente vai utilizar, realmente, lá no Servim, quando a gente iniciou, a gente tinha muitas crianças com diagnóstico de atraso de desenvolvimento, paralisia cerebral, síndrome, mas TEA eram poucas, né? Com o decorrer do tempo, a gente foi vendo aumentar esse diagnóstico e a gente foi obrigada a especializar uma equipe só para trabalhar com isso. E quando eu fui buscar as metodologias que a gente tinha para isso, você tem um apelo enorme de várias metodologias aí, mas é muito importante que você se debruce e conheça a fundamentação, que elas, né, o que elas querem, como que elas querem trabalhar, qual que é o objetivo, como elas fazem isso. E aí, quando a gente escolheu, lá no Servim, a gente escolheu o DIR, né, Floor Time, a questão foi muito porque, respeitando mesmo o desenvolvimento natural da criança e trabalhando a infância da criança, e trabalhando no interesse da criança, né? Independente do nível de dificuldade que ela tem. E eu fiquei assim muito grata por ter tido essa luz e ter feito essa escolha, porque meu neto veio depois, né, dessa escolha. Já nasceu nesse berço, né? E aí ele foi tratado lá no Servim com essa vertente. Hoje eu vejo o resultado desse tratamento. Hoje ele tem 9 anos, está super bem desenvolvido e tudo mais. Isso é resultado de um tratamento humanizado, com esse olhar de respeitar o interesse da criança, que isso é muito importante também. E a gente vai falar um pouquinho mais, falar bem mais de DIR, dessa relação do DIR com a medicina integrativa, que eu acho que eles se complementam daqui a pouquinho, e a gente já volta. Estamos de volta com o programa Muito Além do Olhar, e agora a gente vai falar um pouquinho de reabilitação, de fisioterapia, né, das outras terapias que para neurodesenvolvimento, né, transtorno do neurodesenvolvimento, não somente para autismo. E eu queria, Tânia, que você começasse falando para a gente um pouco da história, né, desse seu envolvimento com a fisioterapia, né, reabilitação, e como que você chegou até o modelo DR. A minha história se confunde com a história do Servim, né? Porque eu fui fazer fisioterapia depois de ter feito outros cursos da área de educação, sempre trabalhei com crianças, né? E quando eu fui fazer fisioterapia, meu foco já era desenvolvimento infantil. Então, quando eu saí da universidade, eu já automaticamente já comecei a trabalhar com crianças, né, com a ecoterapia, no primeiro momento, e já comecei a dar aula na universidade. A Universidade Gama Filho, na época, logo após que eu me formei, já me contratou para dar aula, e eu dava uma disciplina na Universidade Gama Filho de hipoterapia. Foi a primeira disciplina do Brasil, né, na área da ecoterapia, dentro de uma universidade. E isso foi muito bom, porque abriu o leque, né, de possibilidades de atuação para as crianças, diferente de tudo o que vinha, né, anteriormente. Então, assim, a reabilitação infantil nos últimos anos tem evoluído muito, né, em todos os aspectos, com muitas propostas de intervenção muito mais consistentes, muito mais funcionais, que fazem muito mais sentido para as crianças e suas famílias. Lá no Servim mesmo, eu costumo dizer às famílias que a gente faz um acompanhamento de vida deles, né? Nós, terapeutas, nós estamos ali, lado a lado, na orientação. É muito importante que a família seja... né, o centro da reabilitação, né? Ela é parte ativa do processo, senão você não tem, por melhor terapeuta que você seja, melhor técnica que você utilize, se a família não participar do processo, nada acontece, né? A verdade é essa. Então, eu costumo dizer que a gente caminha lado a lado, orientando as famílias. Então, às vezes as crianças chegam lá, bebezinho, sai da UTI, né? E para fazer o acompanhamento,
E ali, quando você monta um programa terapêutico para a criança naquela necessidade, né, da criança naquele momento. E à medida que ela vai crescendo e desenvolvendo, isso vai mudando. E é preciso você acompanhar a parte escolar, com a equipe de psicopedagogia, para atender as necessidades e orientar a escola. Então, lá a gente tem o esporte paralímpico adaptado, que eu te falo que é algo à parte, né? É a única forma real de integração, de inclusão, é através do esporte. Então, assim, acompanhamento de vida. A reabilitação é um acompanhamento de vida com múltiplas especialidades que precisam trabalhar de forma integrada. Falar interdisciplinaridade é muito bonito, mas fazer acontecer na prática é um desafio diário, em qualquer lugar. Sim. Entende? Então, é isso que faz a diferença. E escolher também as metodologias que realmente fazem sentido, né? Para as crianças, para as famílias, e de uma forma muito natural. O ambiente que as crianças estão inseridas na reabilitação é muito importante. Por exemplo, lá no Servim, a gente tem um local com muito verde, né? Muito verde. Ninguém usa branco, né? Nem uniforme específico, porque as crianças passam muito tempo da vida delas em reabilitação. Então, é preciso delas se apropriarem das famílias do lugar, é preciso ser uma extensão da casa delas. Então, é preciso ter um ambiente agradável, natural. Então, lá tem jardim, tem horta, tem animais, né? Então, tudo isso é usado no set terapêutico com objetivos específicos dentro do planejamento do terapeuta, mas de uma forma agradável, natural e que faz sentido para as crianças. E vocês sempre tiveram essa visão em relação à terapia ou isso foi construído? Porque eu pergunto isso porque há algum tempo atrás, eu sou fisioterapeuta também, tenho 30 anos de formado, né? Mais ou menos na mesma época. E há um tempo atrás não era assim, era aquelas salas meio escuras, aquela coisa meio que de manutenção, sem grandes objetivos, sem respeito à questão cognitiva, né? Que acha sempre confundia motor com cognitivo, aí fala na frente da criança. Exatamente. Como é que foi esse processo? Você já sempre teve essa visão, já teve um pouco esse olhar ou isso foi construído? Então, como eu te falei, eu primeiro fui da área de educação, né? Então eu já tinha uma vivência com desenvolvimento infantil. Então eu sempre tive esse olhar de querer, eu comecei com a ecoterapia e só montei o centro de reabilitação depois que eu tive um lugar que eu pudesse desenvolver dessa maneira. Bacana. Às vezes as pessoas me falam, Tânia, você precisa fazer outro centro, você precisa, né? Eu falo, não, eu só vou fazer coisas que realmente eu acho que fazem sentido para as crianças. É preciso ter uma estrutura, né? Às vezes eu vejo os locais que atendem as crianças com salinhas 2x2, 3x2, em grandes edifícios, como se fossem, né, centros de saúde. Eu fico pensando, né, como que acompanha uma criança todo o seu período de desenvolvimento, haja criatividade do terapeuta para manter a criança engajada nas atividades num local tão árido como esse, que não faz sentido. Muito bom se a gente estiver com um terapeuta que pretende, que, né, tem como meta o engajamento, a regulação, porque muitas vezes é meio que para cumprir tabela. E, infelizmente, isso é uma realidade. Então, engajamento infantil é preciso ter um ambiente adequado. Então, é preciso você, né, chamar a atenção da criança. É preciso fazer sentido. E eu vejo isso lá no Servim, que a gente tem um projeto, por exemplo, na Psicomotricidade, que é o projeto de bicicleta, andar de bicicleta. Então, as crianças são treinadas, né, dentro das suas questões psicomotoras, mas o objetivo é que ela seja capaz de andar na bicicleta. E a gente treina que ela. Seja na adaptada. Então, assim, isso faz sentido para a criança. Por que fazer aquela atividade? Por que fazer aquele exercício? E em todas as atividades que a gente propõe, é assim, ela tem que visualizar qual é a finalidade. E se ela tiver um local propício para treinar, melhor ainda, né? Então, eu acho que é preciso rever a reabilitação, principalmente nessa questão. Os locais que estão sendo realizados as atividades para as crianças, o quão eles são atrativos e o quão eles conseguem também provocar o engajamento da criança. Quanto a criança se sentir à vontade. Sim, né? A família também. Por exemplo, a família, muitas das vezes, eles ficam muito tempo esperando as crianças, né, fazer as suas atividades. Então, eles precisam também se apropriar do lugar. Então, lá a gente faz um lugar para o pai que faz home office. A gente tem um local, né, agradável embaixo das árvores, né? A gente faz os estares para que a família se sinta também confortável nesse sentido.
É muito comum lá as mães terem os pequenos grupos, fazerem as suas atividades, né, de lazer, de comemoração. Então, esse engajamento social, isso também faz parte do universo da reabilitação. Isso é muito importante, né? Que os pares se ajudem, né? E possam também perceber que não estão sozinhos nessa caminhada, né? E como que vocês conheceram o modelo DIR? Então, o modelo DIR, quando eu fui buscar, né, uma metodologia para tratar as crianças TEA, porque como em todos os lugares, o diagnóstico foi aumentando, as crianças também, né, foram aumentando, e aí foi preciso, em determinado momento, parar e especializar uma equipe só para trabalhar com esse público. E aí, eu, como, né, sempre fui muito buscadora, fui ler a respeito das metodologias que tinha no mercado. E eu, realmente, quando eu cheguei no modelo DIR, foi o modelo que mais eu me identifiquei, onde ele valoriza, né, muito o interesse da criança, ele traz a família para dentro da terapia, para participar ativamente do processo, e a criança, né, dentro do modelo DIR, ela é estimulada na sua individualidade. Então, isso para mim é muito importante em qualquer, né, tratamento. Então, por isso a minha escolha do DIR. Muitas das vezes eu fui questionada, né, porque tem outros modelos muito mais divulgados no mercado aí, e financeiramente, né, muito mais, foi muito difícil, retorno, muito né, mais retorno. assim. Então, o apelo financeiro, né, das grandes, né, eu como gestora, né, como assim eu não vou ter um modelo lucrativo? Mas, sinceramente, nunca esse foi a minha tônica. Eu acho que o trabalho deve ser bem remunerado, o bom trabalho, mas isso não pode ser a tônica de quem trabalha com esse público, entende? Sim. Não tem a ver com os meus princípios. E quando eu escolhi o modelo DIR, eu escolhi justamente porque eu acreditava que aquele modelo poderia fazer muita diferença para as crianças. Hoje nós temos, além do DIR, né, o DIR Floor Time, que realmente também foi o que eu sempre usei, né, com meu filho, e não foi nenhuma escolha, foi uma condução natural, né, eu logo que comecei com a doutora Jorge Fonseca, e aí já tive contato com a Patrícia Piacentini, né, que eu acredito que tenha sido nossa amiga também. A gente não começou com a Patrícia no primeiro momento, a gente trouxe uma terapeuta da Argentina, porque na época a Patrícia ainda não dava formação, e a gente levou a primeira equipe lá na Argentina para ter a primeira formação. Eu me lembro que até eu conversei com a mãe, eu falei, mãe, olha... Era muito caro. Eu falei, mãe, olha, eu acredito que essa seria a melhor opção, que eu li, eu gostei muito mais do que o ABA. Só que, e assim, outras, né, que tinha, não era só o ABA, tinha outras também. Mas como a minha irmã tem um centro na Flórida, então assim, eu vejo muito que estava, na época, o que era mais forte era o ABA e o DIR nos Estados Unidos. E aí eu falei com ela, olha, pra gente formar a primeira equipe, só indo pra Argentina. E deu quantos anos isso? Já tem uns 12, 15 anos. A Patrícia está no Brasil com o modelo DIR há 14 anos. Então tem mais, tem 16 anos. Ela ainda não estava no Brasil. Isso. E aí eu tive que buscar essa instrutora na Argentina. Primeiro foi uma equipe para lá, depois ela veio, ficou um ano dando a formação para nossa equipe aqui. Eu me lembro na época que era muito caro, a gente pagava em dólar para ela poder vir. Sim. E aí, muitas vezes a gente pensava em desistir, porque era difícil, mas eu digo que eu não me arrependi nunca por essa escolha, né? E cada vez mais eu confirmo aquilo tudo que eu imaginei em relação à metodologia. Assim, quando eu conheci a Patrícia, logo depois ela inaugurou o Centrinho, o Centro de Desenvolvimento Infantil em Recife, e aí logo eu mandei a equipe que trabalhava com o meu filho, vários, assim, para Recife, para fazer o Summer Camp. Meu filho foi no Summer Camp. Isso, e aí que é muito bacana, muito né? legal. Um intensivo que são 3 semanas, né? E aí é legal que, assim, a família não participa o tempo todo, mas tem encontros, né? Tem algumas reuniões, algumas formações
até para os pais, e acaba sendo um centro formador também. É um intensivo para as crianças e o de formação. No Summer Camp da Patrícia, ela me colocou lá coladinho. Eu falei, não aguentava mais trabalhar. Não, quem vai rala muito, rala muito, rala muito. Eu aprendi muito, mas eu trabalhei. Trabalhar muito, desenvolvimento infantil. E é bem legal, né? Porque o ambiente é muito gostoso, o lugar é gostoso, né? Muito, muito lindo. E aí, depois disso, logo depois ela veio com a formação, né? Primeiro com 101, ligada inicialmente ao Profecton, e depois ela migrou e hoje ela tem a formação toda, ela que detém a formação do CDL. Hoje está mais fácil porque a gente tem as formações básicas online, né? Então as pessoas estão tendo mais condição de acesso. Tem online em inglês, direto, né? Com o CDL, com os grandes nomes e tal. E tem a Patrícia e a Renata, né? Que fazem a formação em português. Pela Profecton tem a Helena, a Roberta Caminha, que também trabalham com formação. A formação do Profecton, a empresa que faz, eu que criei, que foi a Capé Azul. E aí depois eu saí dessa empresa e eles continuam até hoje. E assim, tá muito mais fácil. E na internet a gente tem muita coisa sobre DR, mas as pessoas, mas é mais ou menos aquela coisa. Precisa muito mais dedicação, né? O trabalho do modelo DR é um processo também, não é aquela coisa faz. A família tem que se envolver. E o respeito, né, em relação ao aluno, ao paciente, né, respeitar as características individuais, né, os FDCs, né, isso tudo faz muita diferença. Muito. Mas além do DR e da ecoterapia, né, que é a terapia com cavalo, vocês têm outras terapias lá, né? Assim, como eu te falei, eu sou muito buscadora de coisas que fazem sentido e que têm um respaldo bom, né? Então, a fisioterapia também, né? Sempre a gente tinha as crianças, né, com disfunção neurológica que tinham uma evolução lenta, né? E acompanhando o desenvolvimento, aquela evolução. E aquilo me incomodava. Eu sempre busquei metodologias que pudessem agilizar o processo. E aí, dentro disso, também tive um paciente no Servim, que a mãe me perguntou, doutora Tânia, você conhece o método TheraSut? Eu falei, não, nunca ouvi falar. Ela falou, então, eu vou fazer essa metodologia lá nos Estados Unidos com meu filho. E eu também só ouvi falar coisas boas e eu quero experimentar. Eu falei, olha, o que eu posso fazer é uma avaliação antes dele ir, uma depois, e te dizer se realmente fez diferença, né, essa intervenção. E aí ela foi... E qual o diagnóstico dele? Era uma criança com paralisia cerebral, um GMFCS 4, né, então uma criança bem grave. Cadeirante. E aí ele fez o tratamento, que é 1 mês, né, 4 semanas. Quando ele voltou muito diferente. Mas muito diferente. E aí, na reavaliação, eu falei para minha filha mais velha, que é a Cecília, né, que é fisioterapeuta assim como eu, e que me ajudava na época lá no Servim. Falei, Cecília, isso aqui tem fundamentos, isso daqui faz a diferença. Vamos pesquisar, e chegamos à criadora do método lá, que na época, né, morava em Michigan, que é a Isabela, e ela estava dando formações lá, e eu fui para lá com a minha filha fazer essa formação e entender, né, essa metodologia. E fiquei apaixonada, porque eu vi a diferença. Então, o método TheraSut, ele veio, assim como o método Boba, tinha um tempo atrás, né? Ele veio para ficar. Então, a fisioterapia intensiva faz muita diferença hoje em dia para as crianças. Né? E o TheraSut, o que ele faz? Ele fez uma metodologia para isso. Mas qualquer fisioterapia intensiva muda o paciente. Essa é a realidade. Só que como ele usa vários equipamentos, ele tem a roupa que faz todo o alinhamento biomecânico, ele tem equipamentos que agilizam o treinamento de força, porque, na verdade, o objetivo principal é treinar a força para ganhar função. Então, depois que ele veio para o Brasil, e eu trouxe a Isabela, que é a criadora do método, muitas vezes para dar as formações aqui no Brasil. A gente começou com esse programa em 2011, 12, então a gente já tem uma expertise bem grande e já tem mais de 15 anos, né, trabalhando. Então, vale muito a pena, a gente viu a diferença, e também a fisioterapia intensiva faz diferença, não só para as crianças PCs, mas também para as crianças TEA, porque, como a gente estava comentando isso, né,
que até então, antigamente se dizia, o fisioterapeuta não aprendia sobre como tratar crianças TEA, porque se acreditava que eles não tinham atraso motor, né? E isso não é a realidade. Que tem, né? E na verdade, assim, a criança, o autista, a gente fica querendo falar de tratamento de autismo, na verdade a gente trata comorbidades, né? Exatamente. E uma comorbidade muito comum nos autistas, principalmente nos não falantes, mas não só neles, é a apraxia, não só global, como de fala, mas também global. Sim. E quem trata isso é fisioterapeuta, né? Terapeuta ocupacional, também nas questões sensoriais, que são muito importantes. Então, assim, o papel vem dos terapeutas, a questão é ele saber tratar. E essa formação a gente ainda não tem nas formações de fisioterapia, nem de quase profissionais nenhum. A gente falando da medicina, por exemplo, em relação à medicina integrativa, autismo eu acho que é uma cadeira... Não sei como que você estudou isso na faculdade. Não, nem estudei na faculdade. Quase. Eu não estudei autismo na faculdade. Então, não estudei nutrição na faculdade. A gente não passei por isso na faculdade. Gente, e a diferença que faz a nutrição para todos esses meninos, né? De transtorno de desenvolvimento. Todos. Não, e a gente vê na prática, no autismo, que geralmente eles não atrasam os marcos de desenvolvimento. A gente tem um perfil pequeno que atrasa, mas quando a gente avalia a qualidade motora, a gente percebe que a qualidade é muito inferior. E é por isso que a gente fala, não adianta a gente colocar na terapia ocupacional para trabalhar a motricidade fina aqui e ele não tem motor grosso. Ele não vai conseguir. A hipotonia acompanha, né? Hipotonia. E aí a gente faz aquele gancho, né? Você tem uma hipotonia, porque você tem alguma coisa mitocondrial, e aí você não tem um médico que tem esse olhar para as avaliações, né, das questões... Nem transtorno, né? Para os problemas mitocondriais, aí não investe nisso. Aí fica o fisioterapeuta tratando do tônus, mas eu não tenho. Se você não tratar a disfunção mitocondrial, você não consegue essa resposta, né? E a gente sabe, hoje tem vários estudos mostrando que 80% das crianças com TEA tem alguma questão de disfunção mitocondrial, né? E as mães também, né? As mães das crianças com TEA normalmente também têm muitas são questão... fenótipos ampliados, né? Então, e também não tratam, né? Então, esse olhar, né? Olhar a família. E é isso que eu acho legal e que eu estou aqui diante do DR, da medicina integrativa, né? De certa forma. Isso que é bacana, né? Você saber que você olha não só a criança, autismo, com qualquer outro transtorno, ou qualquer síndrome rara, né? Enfim, mas você olhar a família toda. E quando você olha pelo olhar do DR, você traz da regulação não só da criança, mas da família, que mãe de autista desregula pra caramba, você precisa ensiná-la a se regular, né? E o que você falou lá do ambiente, que vocês têm jardinagem, lugares, né? E como isso é importante nesse processo de regulação para você acabar sendo esse agente corregulador, né, para o filho. E a medicina integrativa também, isso tudo, né, a questão do contato com a natureza e você valorizar a comida de verdade, né, tirar aquele monte de besteira, o tal do leitinho antes de dormir, que uma criança com intolerância à lactose não estava facilitando o sono, né, aquela coisa errada, né, que as pessoas têm, um leitinho quentinho ajuda a dormir, tá, se você tiver intolerância à lactose, vai... Não, na medicina integrativa a gente corta esse leitinho de vaca, né? A gente começa a olhar. E como é difícil, né, a gente romper essa... É muito difícil. Eu brinco muito com meus pais, a gente chama a ideia de comfy food, né? São comidas que a gente come, que a gente tem prazer de comer, e geralmente são comidas muito inflamatórias. E eu falo para os meus pais, olha, você tem o prazer de comer um brigadeiro, de tomar uma Coca-Cola? Toma escondido. Você não precisa fazer na frente do seu filho. Não faça na frente. Exato, não pra ele não aprender, né? Você tem que colocar, eu sempre brinco, você tem que colocar na sua mente que faz mal pra ele. Eu sei que pra você dá o maior prazer de tomar, de comer, mas tem que colocar na sua mente que você tá fazendo mal pra ele. Então, faz escondido. E outra coisa, normalmente o que você gosta muito, vai pesquisar, que na maioria das vezes é o que você tem intolerância. Gente, a gente vai parar um pouquinho por aqui, daqui a pouco a gente volta e continua conversando nesse bate-papo que tão gostoso. Até já.
Estamos de volta com um programa Muito Além do Olhar e agora a gente vai entrar num assunto um pouco polêmico, né? Vamos começar com a nossa briga, digamos assim, falando dos planos de saúde, né? Da relação conflituosa que toda família tem, mas que às vezes as coisas não são tão simples como parece, né? Como que é a relação de vocês, da clínica, com o plano de saúde? Qual a realidade hoje disso? Então, no início, quando começamos a trabalhar com esse público, a gente tinha uma relação sempre muito boa. A gente conseguia os programas, né, as especialidades que a criança necessitava. Com o passar do tempo, foi se aumentando muito o número, né, de busca, principalmente através da judicialização desse tipo de tratamento. E como você sabe, né, em todas as áreas, em todos os setores, às vezes há excessos. E excesso de ambas as partes. Excesso por parte de locais que prestam atendimento, excesso de solicitações de famílias, né? E isso culminou muitas das vezes com, agora, né, com o decorrer do tempo, com uma retração dos planos de saúde em relação a essas solicitações. E também uma reação, né, de não querer mais, né, esse público, atender esse público pela alta demanda, segundo eles falam. Só te cortando um pouquinho desses excessos, a gente tem algumas situações que são muito complicadas mesmo. Eu soube há algum tempo de uma família que procurou uma clínica. Não estou falando que o excesso vem só do ABA, né? Não é isso. Mas nesse caso específico era uma clínica ABA de 40 horas, 20 ou 40 horas, e ela foi fazer o orçamento, né? E ficava em torno de 20 e poucos mil reais para a criança ficar 30 ou 40 horas, sei lá. E aí, quando a clínica soube que o plano de saúde pagaria, que ia judicializar, enfim, subiu, dobrou o preço. E isso é um problema, assim, muito sério, porque, né, a gente está falando de uma fraude, né? Eu não estou citando nomes, mas, né, isso é muito sério. E aí, óbvio que os planos de saúde vão gritar, né, vão se mexer. E uma realidade, vocês têm muito contato lá nos Estados Unidos, né? Sua filha mora lá, né? Tem centro lá. Você perdeu ela pro americano na época da formação, né? Mas o que aconteceu? Lá nos Estados Unidos, o modelo DER tem crescido até, vinculado aos planos de saúde até, porque essas clínicas de 20, 40 horas, que ficavam muito caras, e o DIR, ele trabalha de um formato diferente, né? Ele trabalha com a capacitação dos pais. Exatamente. Para que os pais possam ser esse agente em casa com os filhos, que os pais possam fazer o floor time. Então, você não precisa de uma carga horária tão grande de terapia, e não que a criança não vai ter essa terapia, não, ela vai ter no dia a dia, né, ao longo do dia com os pais, fortalecendo esse vínculo, que na verdade é o vínculo mais importante. Então, uma coisa muito bacana do DIR, ele não é tão lucrativo, né, para as clínicas, mas é exatamente porque ele divide com o pai não só essa responsabilidade, mas esse conhecimento. E os pais, né, a mãe principalmente, passa a ser o terapeuta full time, né? Que vai sentar com a criança e vai usar isso no dia a dia, o tempo todo. Então, isso é uma diferença. E a outra questão é o que falta, na verdade, é seriedade e bom senso. Sim. Né? Da família que quer oferecer tudo. Então, se ouviu falar alguma coisa que é para o filho, independente de saber se tem indicação ou não. E dos planos de saúde que acabam achando que é tudo igual, né? Exatamente. Eu acho que a gente vai ter que chegar a um equilíbrio, né? Em relação a essa situação. Vai ter que se retroceder, repensar, para que os dois ganhem, né? Tanto as crianças, né, que precisam de um tratamento e o plano que precisa oferecer esse tratamento a essas crianças, essas famílias. Mas realmente é preciso sentar e reequilibrar essas questões, porque houveram muitos excessos. E com isso todos foram penalizados. Hoje a gente tem uma grande dificuldade
de uma forma geral para o atendimento dessas crianças. Muitos planos, eles tentam de todas as maneiras barrar a entrada dessas crianças nos planos de saúde, já com medo desse tipo de questão. Então, é algo que a sociedade tem que discutir, né? E repensar novos rumos para isso. E é o que aconteceu. Muitos planos começaram a montar suas próprias clínicas, que tem um lado bom e um lado ruim, porque se o serviço é bom. Se não, às vezes a gente sabe que nem sempre, às vezes é para cumprir tabela e sem generalizar, mas a gente sabe que isso é uma realidade. E as clínicas que são tão especializadas, né, que as pessoas buscam de fato, estudam e se dedicam, acabam sendo penalizadas e não conseguindo fazer. Exatamente o que aconteceu com a gente, né, em determinadas situações, com alguns planos de saúde, que se retraíram, né, e ainda assim a gente, de todas as maneiras, tenta manter as crianças, porque sabe da necessidade, né, do tratamento contínuo, sabe o quão é ruim você interromper tratamento, e aí a gente teve momentos muito difíceis, né, porque ficamos até 6 meses sem receber do plano, né, muitas das vezes, e foi um desafio não mandar as crianças de volta para casa por causa dessa questão financeira, até o plano entender que a nossa forma de trabalhar era diferente e manter o tratamento das crianças em nossa casa. Mas isso eu acho que vai ser uma discussão que vem para ficar, né? Esse equilíbrio. Porque a gente tem isso no âmbito privado, né, que é a questão do plano de saúde e tal, e do lado de cá, porque a gente está falando ainda de quem tem plano de saúde, né, que a gente também tem uma outra realidade, que das pessoas que não têm plano de saúde, que depende do sistema público, né? Sim. E aí você tem o problema não só de diagnóstico, é uma cidade próxima que eles não têm nenhum neuro, nem psiquiatra infantil na rede. Então, como é que você já não tem os diagnósticos e eles se gabam de não ter tantos casos de autismo, óbvio? Cláudia, mas esse problema de saúde pública, né, porque é um problema de saúde pública, é geral no Brasil. Sim. Eu recentemente estive na minha cidade, eu sou do interior do Rio Grande do Sul, Bagé, é a minha cidade, e tive a oportunidade de fazer, o prefeito da cidade, na ocasião, me chamou para fazer uma palestra para a equipe, né, multidisciplinar, e ele me falou, olha, que a dificuldade é essa, a gente não tem especialista, a gente tem muita dificuldade de fazer diagnóstico, muita dificuldade de treinar equipes. Então, eu acho que isso é uma coisa que vai precisar toda a sociedade, né, discutir e redirecionar, porque é uma necessidade real. E aí você vai me botar para brigar agora por outra coisa, porque além de brigar aqui na questão que a gente está falando, agora vamos lá para os conselhos médicos. Por que isso? Por que o pediatra não pode fazer o diagnóstico? Por que não tem uma formação específica para os pediatras diagnosticarem? Né? Já que a gente está falando de um transtorno do neurodesenvolvimento e que não é uma doença psiquiátrica nem neurológica, por que não os pediatras? Né? Por que a gente não facilitar esse diagnóstico do autismo? E hoje, por exemplo, o próprio decreto que saiu agora, né, 12773, né, seria o marco da inclusão, ele nem precisa mais de laudo para a gente entrar com os processos de inclusão na escola. Então, por que não facilitar esse diagnóstico, né, pelos pediatras, mas com uma boa formação para isso? Você que participa lá do MEPS, né, você sabe que existem cursos e formações que podem ser feitas pelos pediatras e eles darem o diagnóstico. E assim, por que não permitir isso? Que aí, a partir de um diagnóstico, você consegue, né, fazer, entrar com as terapias, né, e viabilizar essas terapias no sistema de saúde pública. A gente sabe que quanto mais cedo a gente tem um diagnóstico e mais cedo a criança tem acesso à intervenção, o resultado é outro, é completamente diferente. Isso vai se refletir no futuro dessa pessoa, né? Então, é muito importante tomar medidas rápidas nesse sentido, de um diagnóstico precoce, de uma intervenção precoce, para essas crianças terem um futuro, né? Porque é toda uma geração aí. E aí, por exemplo, meu filho sempre teve sinais de autismo, né? Desde bebezinho. E eu não entendia nada de autismo. Você estava dentro de um centro, né? E você conseguiu ver esses sinais muito cedo. Eu achei que eu estava doida. Eu falei, nossa, eu tô vendo coisas aqui no Daniel que... Não, meu filho Daniel também. E eu ainda tinha todo mundo por fora falando, não, isso é da criança, cada um tem seu tempo. E aí, quando fez 2 anos e não falou,
não, agora muda tudo, não falou até agora, precisa ir na neuro. E aí a gente marcou, ele faz em setembro, conseguimos marcar a consulta do diagnóstico, foi no dia 2 de abril. Mas até então ele tinha vários sinais. E aí depois de muito tempo eu fui descobrir o protocolo PREO, que é um protocolo que dá sinais desde a amamentação. O meu primeiro sinal foi na amamentação. Que ele não olhava nos olhos. O Daniel é engraçado, mas ele não olhava, mas ele mamava de olho fechado, entendeu? Aí eu fiquei com aquela dúvida. Ele não olha, ele só fica de olho fechado. Teve um dia que eu chamando ele pra ele abrir. Eu falei, pelo amor de Deus, abre esse olho. Meu filho olhava olhando pra cima, mamava olhando pra cima. Então, assim, e a gente não, né? E assim, imagina você já ter essas crianças, né, na puericultura, se os pediatras pudessem fazer essa orientação, não só dar o diagnóstico, Sociedade de Pediatria, pelo amor de Deus, né, mas também alertar, pelo menos, né? Alertar esses sinais, assim, né? O pior para mim não é nem isso, porque quando o pediatra pega e fica na dúvida, a mãe relata ou vê características, pelo menos encaminhar, mas muitos pedem para esperar. Pede para esperar 2 anos para ver se não vai falar até 2 anos. Vai fluir. Esse esperar e perde esse tempo, né? E o autismo não tem relação só com fala, né? O meu filho tinha tantos outros sinais de tantas comorbidades sensoriais que podiam ter sido já identificadas bem cedinho. Não pode, porque não isso é normal, isso é assim mesmo, isso é da criança. E aí a gente entra numa situação que é muito complexa. A gente tem aqui a questão do plano de saúde, né, de um lado, tem as questões de política pública, né, e a gente não tem o que tem nos Estados Unidos, que é o especialista do desenvolvimento, que é qualquer coisa de desenvolvimento, qualquer alteração, o pediatra está atento e encaminha. Aqui não. Às vezes o pediatra não só não está atento, faz aquela consulta de puericultura, que é só olhar a garganta, ouvido, não sei o que, a criança não está com nenhuma doença, tá bom? E não faz aquela coisa que quando eu era criança, pelo menos minha mãe contava, que botava a gente andando para ver como é que estava a marcha desde pequenininho. Isso se perdeu. Então, assim, eu acho que a gente tem que resgatar isso. Então, agora, além de brigar com os planos de saúde e com a política pública, a gente tem que brigar com os conselhos também. Né? Eu acho que isso passa muito também pela valorização da especialidade de pediatria, né? Que ultimamente ficou um pouco esquecida, né? E aí você vai ver, até na própria política pública, quanto é baixa complexidade, quanto que recebe uma consulta, gente, de um pediatra. Você não faz a unha com esse dinheiro. É muito pouco. E nenhuma clínica, quando você vai conversar até com gestores, né, de hospitais públicos, não vale a pena ter pediatra, porque paga muito pouco o plano de saúde. Não é alto, não tem alto. E, na verdade, deveria ser a alta complexidade, né? Porque, se bem feito, você evitaria o futuro de uma pessoa. Evitaria uma série de problemas se os problemas fossem ali. Então, assim, é realmente muito complexo. E na inclusão, quando a gente pensa em inclusão, eu já vi absurdos, eu não sei qual a experiência de vocês, de família entrando na justiça para pedir AT, que é um agente, né, do ABA, né, de aplicador, né, da terapia do ABA, para ser mediador escolar. Eu não sei se vocês... Então, a gente tem essa experiência. Hoje, normalmente, né, quando a gente recebe crianças, principalmente com demanda judicial, ela vem com a solicitação da assistente terapêutica para a escola, né? E muitas das vezes vem com a solicitação para a escola, para casa, lá no Servim, quando vem com essa solicitação, a gente sempre deixa muito claro que essa pessoa, no máximo, ela vai na escola, né? Casa é pai e mãe, né? É família, que tem que ser responsável pela criança. Casa não. E aí, essa pessoa, né, ela tem que ser um profissional da área, né? Ou um psicopedagogo, ou um psicólogo, ou um fonoaudiólogo. E ela precisa ter treinamento disso para ajudar a escola. Porque, infelizmente, a gente tem uma política de inclusão, mas nossas escolas não foram preparadas para isso, né? Com exceções, obviamente. Então, a gente coloca uma criança, né, neurodivergente dentro de uma turma e o professor muitas das vezes não sabe como ensinar. E eu costumo dizer, criança tem que ir para a escola para aprendizado escolar, não é para socializar.
Porque muitas famílias falam, tá na escola, tá ótimo, tá para socializar. Não é na escola, né? Ela pode socializar em tantos outros lugares. Vai pro parquinho, vai pra pracinha. escola ela vai para o aprendizado, né? Isso. Escolar. E é preciso ter essa visão. E muitas das vezes se faz uma inclusão pura e simples, sem ter todo um contexto com treinamento, isso não vai funcionar, né? E às vezes o que está acontecendo hoje, na minha prática eu vejo, essa assistente terapêutica, que hoje já não é só do ABA, né? Ela é de uma forma geral, de outras metodologias também, pode ser, desde que ela tenha o treinamento para isso, ela vai fazer essa ponte, né, entre essa escola, que não tem o treinamento, e essa criança que tem uma necessidade única, específica, e que precisa ser avaliada e controlada na sua necessidade, entendeu? Mas, claro, com uma carga horária limitada, com tudo muito controlado, e não como se ela fosse à disposição para todas as questões, entendeu? Por isso que é muito complexo e por isso que a gente precisa de um bom treinamento da equipe escolar, né? Exato. Primeiro que escola realmente é para aprendizagem e ensino. Um fisioterapeuta, um fono, um TO não entende dos conteúdos pedagógicos, dos objetivos pedagógicos, isso é a escola. Mas para isso ela tem que estar capacitada. Sim. Na época do Colégio Redentor, a gente usava o modelo DIR for Time como base para a inclusão escolar. E a gente recebeu até a Serena, que foi uma das criadoras, ela esteve lá na Redentor, no colégio, conheceu esse processo que a gente tinha na época com a Patrícia. Veio a Serena Wider, Rosemary White e a Sherry Cole, foi assim, um sonho. Mas o que a gente fazia, e hoje é o que eu prego até hoje, o mais importante para a gente pensar em processo de aprendizagem é a criança estar regulada. Exatamente. Então, a escola precisa entender, não de integração, ela não vai fazer integração sensorial, isso é papel do TO, mas ela precisa entender da integração, de todo o mecanismo neurológico por trás disso, sistema simpático, parasimpático, tem que estudar isso sim, para entender como ter essa criança regulada, engajada, para aí sim a gente chegar com o processo de ensino. Porque essas crianças, elas não têm problema cognitivo de base. Não, e elas não estão ali não. para se divertir. E aí o que acontece? A criança vai lá. A criança está no 7º ano, no ensino fundamental 2, e como ela não tem uma boa praxe motora, ela não escreve. Como ela não fala, acham que ela não entende. E estão querendo que ela ligue, fique cobrindo a letra A, B, C, no máximo. E fica só na frustração dela, né? Então, só fica reforçando a frustração, porque ela não tem esse motor para isso. E agora imagina se você está lá com sua cognição preservada e estão te tratando como uma idiota. Você vai quebrar tudo mesmo, gente. Ele está certo em sair quebrando tudo, batendo em tudo. E aí vem um problema comportamental. Então, assim, a comunicação alternativa aumentativa, escola tem que entender de comunicação alternativa aumentativa. Tem que entender de regulação sensorial, é querer muito, né? Mas tem. E sabe o que é mais louco? É que não é difícil, gente. Basta a gente ter vontade política. Porque se você tem vontade política, se um secretário de educação tem vontade política, ele vai capacitar as equipes e o problema está resolvido. O problema falta essa vontade política. A capacitação. E por que eu falo? A gente tinha um colégio absolutamente inclusivo e a gente tinha muita coisa, que eu era meio doida, então tinha até tirolesa no colégio para fazer a Patrícia amava aquilo lá, que ela chegava lá, pulava no pula-pula, só não desceu de tirolesa. Mas era aquilo, né? Paraíso sensorial, tinha parede escalada, mas na verdade o que funcionava era o profissional. Exatamente. Capacitado, porque isso aqui vira um ótimo sistema de regulação quando você sabe usar água, almofada, quando você sabe gelo. Gente, meu filho, ele e um coleguinha ficavam fazendo atividade e mordendo gelo. E funcionava, era a forma que eles tinham de se manter regulados. Mas é um desafio. É um desafio, mas tem que ter vontade política. Tem que ter vontade política e você tem que motivar as equipes. O que eu acho a maior dificuldade é a motivar as equipes, entende? Porque não é fácil. Não é um treinamento fácil, não é um trabalho também fácil. Que funciona para um, não funciona para outro, e aí o gelo funciona muito bem para um, a outra criança não pode nem ouvir o barulho do gelo, de alguém mordendo o gelo. E eu acho hoje, assim, de imediato, o que está funcionando, no nosso caso, a nossa experiência pessoal é isso. A gente tem a equipe da clínica, né, a equipe de psicopedagogos, psicólogos,
que fazem essa mediação com a escola das nossas crianças. Então, existe essa troca de informação. Né? O PEI é realizado com a nossa orientação também. Fantástico. Então, aí a gente tem um resultado bom. Eu vou dizer que é ótimo. Não, a gente está caminhando também. Agora vocês vão precisar orientar no estudo de caso também das escolas, né? Não sei se já chegou essa demanda para vocês, porque as escolas não estão preparadas para fazer esse estudo de caso. Para poder dar suporte para o pai e para o PEI. As nossas escolas, os nossos pacientes, a gente tem essa ligação forte com a escola. Então a escola ela conversa com a nossa equipe. Então isso fica mais fácil, entendeu? Acontecer. Não, com certeza. Mas a gente sempre exige essa questão. A criança vai para aprender. Sim, sim. Né? A criança não vai para a escola só para dizer que está na escola. Entendeu? E nem só para socializar, que esse ambiente. Gente, muito obrigada. O nosso tempo acabou. Maravilhoso. Eu sei que a gente teria muito mais coisa para conversar. Com certeza. Queria que você deixasse uma palavra, né, para os nossos espectadores e depois a Fernanda. Eu queria agradecer, né, o convite, poder conversar um pouquinho desse assunto que é tão extenso, denso, né? E a gente falou uma pequena parte aqui e dizer que a reabilitação é realmente um desafio e convidar todos a conhecer, né, o Servim lá na Vila Militar. Quem quiser conhecer nosso trabalho, tem as nossas redes sociais também, no Instagram, e estamos à disposição, né, para poder ajudar nesse sentido, né, com a nossa experiência. Esse ano fazemos 20 anos e estamos aí, né, parabéns, no desafio. Eu quero agradecer também o convite e falar que se você tem um filho dentro do transtorno, você procure um médico, investigue as comorbidades, porque nem sempre toda a clínica da criança é do autismo. Exatamente, a gente tem que olhar, ir muito além do olhar, além, né? Muito além do que a gente está vendo ali. Muito obrigada mesmo, e até a próxima.